E aí, Bruno? Agora, só em relação a reforços, né? O Flamengo resolveu a situação lá junto ao Banco Central. O Flamengo, então, volta ao mercado, né? Mercado. O Flamengo pode voltar ao mercado mundial, porque lá o Flamengo tem, né? Quem não pode no Mundial é o Palmeiras. Mas, enfim, no trocadilho, o Flamengo volta ao mercado e alguns nomes o Flamengo adiantou bastante. Eu não sei se o Rafa já colocou o superchat do Lucas Souza aí na tela, não passou rápido. Ele está falando que ele discorda que em relação a Lelê, que pagando a multa tudo é possível. Sim, o Palmeiras pagar a multa. Mas eu não discordei disso, não. Pagando a multa, né, Júlio? Pagou 100 milhões de euros, Xará. Pode levar à vontade. O euro hoje está valendo 5,56. Deu uma queda boa, era 6 e pouco. Caiu consideravelmente. Mas, enfim. Muita grana. Mas ainda é muito, né? Mas ainda é muito. Vai pagar 580 milhões pelo Pedro, fica à vontade, né? Agora, Bruno, essa situação da sanção aí do Banco Central, o Flamengo conseguindo, podemos dizer assim, algumas arestas, né? Resolver essa situação. O valor que o Flamengo já fez um depósito de 12.793.297,71 depositado em juízo, né? Enfim, e o Flamengo parece que a juíza ontem aceitou, vai penhorar as premiações, inclusive, dos títulos de 2019 do Flamengo, né? Mas o Flamengo não vai ter que ter esse valor todo, essa volúpia de 127 milhões no ato, ou então até mesmo parcelado. O valor vai ser bem menor do que aquele que o Flamengo poderia até sofrer esse valor astronômico. O Flamengo já colocou um depósito em juízo, então o Flamengo de volta, de fato, ao mercado. O Flamengo tinha, nessa última viagem à Europa, com o Marcos Braz e Bruno Spindel, alinhado algumas situações, inclusive do Diego Rossi, do próprio Thiago Mendes, e o Pablo está livre no mercado, além do goleiro Santos, que é um pedido do Paulo Souza. Ou seja, possivelmente até domingo, se esse outro, teremos muitas novidades em relação ao que tudo indica, ao plantel do Flamengo para o início e o término da temporada de 2022. Eu digo início porque ainda estamos, de fato, no início do calendário do Flamengo, né? Para 2022. O que esperar, Bruno Vilafranca, desses principais nomes que a gente passou aí? Bruno... Santos... não, fala. Pode falar, professor. Não, você não vai esquecer, pode falar, fala. Goleiro Santos, o zagueiro Pablo, que é um zagueiro que foi também solicitado pelo Paulo Souza, de fato, e está com seu contrato rescindido junto ao Lokomotiv Moscou da Rússia. Volante Thiago Mendes, que a gente brinca um pouco em relação ao Pedro, que é uma obsessão do Palmeiras. O Flamengo tem uma obsessão também pelo Thiago Mendes. Está sempre com esse nome, né? E também o Diego Rossi, que o Flamengo ainda não fez a reposição ao Michael, mas, de fato, esses 4 nomes ganham muita força nos corredores da Gávea e no ninho do Urubu. Santos, Pablo, Thiago Mendes e Diego Rossi. Tem mais um aí. Tem mais Pode um. falar. David Neres. E o David Neres. O David Neres tem essa situação também. Mas o David só me preocupa um pouco que com essa janela da FIFA ele pode ir para o time europeu. Não, sim. Mas é um nome também. Queria que você opinasse, Bruno Vilafranca, depois Lelê e o Tio, e o pessoal do chat aqui, sobre essa situação. O Lucas Souza, o Gabriel Brito, diz que é melhor ter 2 jogadores versáteis do que o Pedro, é a opinião dele, a gente respeita. Obrigado pelo carinho e pela participação aqui, Lucas. Bruno Vilafranca, e aí, esses nomes, voltando com força à pauta de reforços do Flamengo para a temporada? É uma boa espinha dorsal, inclusive, essa escalação que você deu aí, né? Do goleiro ao ponta esquerda. Olha, inclusive sobre o superchat aí, que agora, deixa eu ver quem foi que mandou aqui, o nome do Gabriel Brito, né? Melhor ter 2 jogadores versáteis do que o Pedro. É interessante essa colocação dele, mas se fosse realmente mais interessante, o Palmeiras já tem jogadores versáteis lá. Mas ele está querendo o Pedro, ou seja, o Pedro acaba sendo mais importante porque é um jogador que você não acha mais no mercado, né? Então, não é bem assim. Até porque é uma comparação que não condiz muito, porque um jogador de área é sempre muito importante estar escasso no mercado. Olha, são nomes que também me agradam, né? Eu falo bastante do Santos aqui, é um goleiro que me agrada bastante. Não é um goleiro de muita mídia, não é um goleiro espalhafatoso, mas é um goleiro seguro, né? E eu valorizo muito isso. É um goleiro que já está com uma idade que, para mim, é a idade de maturação do goleiro, né? Acabou de ser campeão olímpico no último ano. É um goleiro bastante experiente, acostumado com finais, e a gente já sofreu na mão do Santos também. É verdade que ele já cometeu algumas falhas, mas um goleiro de 32 anos, com uma carreira longeva, né, e longínqua, automaticamente vai cometer suas falhas, como todo jogador, como todo grande jogador
também já as cometeu. Então, eu não olho por esse lado. Eu olho pelo que ele pode render. Ele pode render muito ao Flamengo. O Pablo, já falei também sobre ele aqui, me agrada bastante. O Diego Rossi, eu já falei sobre ele, porém, o Diego Rossi é uma incógnita para mim. Eu vejo que ele tem bastante qualidade, já falei isso, mas não sei onde ele se encaixaria nesse jogo do Paulo Souza. Né? Muitas vezes a gente quer um jogador porque admira esse atleta, mas quando a gente olha para a forma do Flamengo jogar, eu não sei onde ele se encaixaria. De repente, como um ala, eu não vejo o Diego Rossi como um ala, eu gosto dele mais trabalhando como um ponta. Pensando em elenco, e numa possível mudança dentro de um jogo, por exemplo, como foi contra o Vasco, a gente precisava fazer o gol da vitória, e o Paulo Souza colocou 2 jogadores abertos, o Vitinho e o Marinho, ali seria um jogo para o Diego Rossi, por exemplo, por um lado ou pelo outro, mas por uma questão de necessidade da partida. Você precisa fazer um gol, precisa colocar um time mais ofensivo. Pensando num time, ou melhor, pensando em elenco, e o Paulo Souza pensa sempre na unidade, ou seja, em elenco, é Diego Rossi o nome dele, né? Eu estou confundindo. O Diego Rossi seria, sim, uma boa contratação. Eu concordo com isso. Na titularidade, nesse esquema atual, não vejo vaga para ele. Na verdade, eu não sei se os colegas pensam que nem eu, mas se não for o Santos, que hoje a gente precisa de um goleiro. Eu não estou dizendo que é o Santos ou não. Mas hoje um goleiro que chegar é para assumir titularidade, porque os que estão no Flamengo não estão bem. Mas tirando essa posição, de repente ali um segundo homem, mas temos o João Gomes agora, que é um titular absoluto, pelo menos na boca do torcedor, e na minha também, mas eu não sei que jogador chegaria no Flamengo para assumir titularidade, a não ser um goleiro. De repente, um ala pelo lado esquerdo, que o Everton Ribeiro ainda não está rendendo o que se espera dele, mas o time do Flamengo titular está escalado. Então, pensando em elenco, até o próprio Thiago Mendes, que me agrada bastante, a gente falou sobre isso lá no privado hoje, né, Júlio? Né? Sobre o Thiago Mendes, me agrada bastante. Mas vai jogar no lugar de quem? Do Thiago Maia? Ele é bom jogador. Que esse ano começou muito bem, se não tivesse se lesionado, era o dono da posição ali do camisa 5. É sempre um caso a se pensar, mas pensando em elenco, todos eles são bons nomes. O Pablo, bom nome. E, por acaso, seria um que no meu time já chegaria como titular, jogando pelo lado direito, no lugar que hoje é do Fabrício Bruno. Mas se tivesse o Rodrigo Caio ali na sua melhor condição, dificilmente, com todo o tempo de Flamengo, com tudo aquilo que a gente sabe que ele pode render, se estivesse sem a lesão, o Pablo também chegaria para brigar por posição, não chegaria para ser titular. Ou vai arrancar o Rodrigo Caio no melhor do seu futebol? Difícil. Tem bola para caramba, o problema é que ele se lesiona. Então, Júlio, são bons nomes, me agradam, todos eles eu acho que seriam bem importantes para o Flamengo, de início ou não, e repito, se o trabalho do Paulo Souza é pensando em elenco, em unidade, ou seja, que todos estejam prontos para quando a oportunidade aparecer, pensando em calendário, que esse ano é mais apertado, vão acontecer as lesões, as convocações. Pensando em tudo isso, você tem que manter o nível de excelência, todos eles são bons nomes. E ainda bem que o Flamengo conseguiu essa vitória na justiça. E só mais um ponto para finalizar da minha parte agora, Júlio. A Lelê já tocou nesse assunto, mas é importante. Como a mentalidade de parte da imprensa, não vou dizer que são todos, mas de parte da imprensa e a maioria dos diretores profissionais, que não são profissionais coisa nenhuma no futebol brasileiro. Né? E o Mauro César, para mim, foi extremamente feliz no que disse. E olha que eu não concordo com tudo que ele diz, mas eu admiro muito como um profissional e fico feliz de tê-lo como colega de profissão. Olha, gente torcendo a favor do Banco Central. É aquela velha história, né? É mais fácil você puxar alguém que está em cima para ficar na lama aqui com você do que você fazer força para sair da lama e chegar lá em cima, usar aquela pessoa, aquela instituição como exemplo. É mais fácil puxar para baixo. E é isso que, infelizmente, muitos profissionais da imprensa e profissionais do meio do futebol pensam. Para eles, isso é um tapa na cara, né? Sem você precisar sujar as mãos. Eles que lutem, eles que trabalhem. E para o torcedor que está sempre aqui nos acompanhando, seja ele do Flamengo, que é a grande maioria, mas tem sempre alguns perdidos aqui, que são bem-vindos, se for com educação. É por isso, gente, você que é mais novo, está na casa dos seus 20 anos, e tem muitos aqui também, são muito bem-vindos, é por isso que a gente hoje exalta o que o Flamengo é. Porque nós vimos o que o Flamengo foi há pouco tempo atrás, não precisa ser muito, não. E essa questão do Banco Central, é um resquício que poderia dar ainda mais problema para o Flamengo que a gente viu. E não estou falando de 50 anos atrás, não. Estou falando de 20 anos. 25 anos. Ou seja, isso é resquício do que a gente viu um Flamengo que não pagava salário, que jogador nenhum queria vir,
E quando vinha, fazia corpo mole muitas vezes. Quantos nós tivemos? Quantos nós tivemos fazendo corpo mole? O Alex, ex-Palmeiras, que era um jogadoraço, e aqui não rendeu porque não recebia. E quantos mais? Então, hoje, o que a gente comemora é porque a gente chorou muito lá atrás por conta desse Flamengo, que nos fazia passar vergonha até nas rodas de conversa. Porque um Flamengo que não pagava os seus vencimentos, era um mau pagador, ninguém queria vir para o Flamengo. Então, hoje, é motivo para todos nós comemorarmos muito mais uma vitória. Porém, fica o aviso, é isso que acontece com quem não anda direito, é isso que acontece com quem contrata e depois não consegue pagar. Uma hora a conta chega. Graças a Deus, o Flamengo já estava preparado para esse problema que o próprio Flamengo criou lá atrás. Mas é uma boa que isso tenha tido um final feliz e que o Flamengo pode, com esse dinheiro que teria que pagar, vai poder voltar ao mercado, como você falou, né, Júlio? Voltar com força máxima e correr atrás dessas contratações. Mas esse é um resultado lá de trás de mais administrações. É por isso que hoje a gente comemora muito de 2013 para cá.